Bem-vindos ao Chosen Cast e esse é o melhor episódio da semana. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês hoje. Tem experiências aqui maravilhosas. O meu nome é Wesley Nascimento, eu estou aqui na companhia do meu amigo, de toda semana. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Marcelo. Alegria, mais um episódio aqui do Chosen Cast. O papo de hoje tá fera demais. Tá bom, teve uma troca de ideia ali antes, né? É isso aí. Já é quase um podcast aqui antes. Já tava fluindo, né? Então quero agradecer a sua audiência aí, a sua presença. Ajude a gente aí, compartilha, o link aí do nosso Chosen Cast. Fala aí, divulga pra galera do trabalho, família, os amigos. E quanto mais gente aí você compartilhar, mais a gente vai alcançar e a gente vai conseguir levar aí o reino de Deus, esse papo tão gostoso que a gente vai ter aqui agora, não é? Isso aí, sigam as redes sociais da nossa igreja, não deixe de seguir também no YouTube o nosso canal, o canal da Igreja Batista Vila, não deixe também de assinar, de ativar, na verdade, as notificações, o sininho aí, para quando sair um episódio do podcast ou quando o nosso culto aí tiver sendo transmitido, você receber essa notificação. Sigam também aí as redes sociais no Instagram da nossa igreja, Igreja Batista Vila _, Vila Portugal _ e Vila Piranema _. E Marcelo, os nossos patrocinadores. Vamos falar aqui da galera que tá sempre apoiando a gente. Temos que agradecer os patrocinadores, Marcelo? Ajudando a gente nesse projeto. Então vamos lá, eu vou começar aqui com Divino Donuts, Se você ainda não conhece Divino Donuts, que produto de excelência, Ed? Excelente. Se você quer aí contratar para sua festa, para o seu evento, pensa num donuts gostoso, cara. Então, contato lá do Diogo, da Mary. A gente vai deixar aí na descrição também do vídeo. Você pode acessar lá o Instagram deles e fazer a sua encomenda. Pamela Gaiani. Cozinha Fala, Ed. artesanal, aqueles Deus. pães salgados de forno ali. Bom demais. E já a Pamela Gaiani é o seguinte: se você quer tomar um café de excelência e depois já aproveitar e passar no nosso culto todos os domingos, nosso culto é 19 horas, aqui na Igreja Batista Vila, quem é de Itaguaí, em frente ao Posto Via. Você chega aqui um pouquinho antes das 7, toma um café ali, que a Pamela fica ali embaixo, com um quiosquezinho, Marcelo? É isso aí. E aí você toma esse café, experimenta esse salgado, esse pão artesanal, e depois você sobe pro culto, pro alimento espiritual. Coisa boa demais. É, muito bom. Samarins, Comese. Eu ia falar da Comese, eu vou falar Samarins. Samarins e Comese, Vou falar aqui da Samarins, tu fala da Comese. Beleza. Samarins, se você precisa aí de uma consultoria na área de engenharia, algum projeto específico nessa área, pode fazer contato. Samarins é uma empresa de excelência na cidade, Tem sido aí referência em grandes projetos de engenharia. Então tá aí também o Instagram da Samarins, acessa lá, faça um contato, nosso amigo Edgar, nossa amiga Érica, vão estar prontos ali para atendê-los, é isso. Pensou em EPI, ferramenta, Comese, isso aí. Comese Itaguaí também, referência em EPI, ferramentas para sua obra. Beleza, pessoal? Não vamos esquecer também do PAN, Programa de Adoção Missionária, Você que deseja abençoar a vida de algum missionário da nossa igreja através do PAN, vai ter um QR Code aí na sua tela, só você acessar esse QR Code, você vai abençoar a vida dos nossos missionários e das famílias também, Verdade. Que deixaram aqui o conforto do seu lar para pregar o evangelho através ali das suas vidas. E também célula, você não pode esquecer das nossas células. Você que mora em Itaguaí, acessa o site da igreja também na descrição do vídeo, assim como tem patrocinadores, tudo vai estar aí na descrição, tudo que a gente está falando, Marcelo? É isso aí. E através do site da igreja você acha uma célula mais próxima. Aí você vai falar, Wesley, mas eu estou assistindo de outro estado, de outro país, célula global. Através da célula global, você é abençoado e é assim que nós chegamos lá em Portugal, Marcelo? Rapaz, começou com uma célula. Eu tô sabendo que tem uma galera, pessoas de várias nações, estados pelo Brasil afora aí, sendo cuidados e abençoados na célula global. Então é isso, Wesley? Você que, por algum motivo, talvez por distância, por horário de trabalho, você não consegue estar presencialmente numa célula da nossa igreja, tem a solução para você, a célula global, que ela acontece online e você pode ser aí abençoado e cuidado,
uma galera top lá, né? E temos também Entre Terra e Céu, mentoria para líderes e pastores. Você pode acessar aí, né, Entre Terra e Céu.org e você vai ter todos os detalhes no site. Tem também o canal do YouTube, né? Tem os vídeos da mentoria, né, e tudo mais. Então você que é líder ou pastor e deseja, né, conhecer um pouco mais sobre a mentoria do Entre Terra e Céu, é só acessar. Conteúdo de excelência, né? Excelência. Marcelo, então vamos lá, né? Vamos lá. Hoje temos aqui o pastor que honra. Eric. Isso aí. Uma honra ter o pastor Eric aqui com a gente. O Marcelo vai falar um pouquinho aí do currículo dele, né? Seja bem-vindo, né? Antes de tudo, seja bem-vindo aí no nosso Chosen Cast. Já estou aqui na expectativa grande aqui para o papo de hoje. Então vamos lá, pastor Eric Veiga, graduado em Comunicação Social e Teologia, pós-graduado em Pentateuco, mestrando em Teologia Batista Reformada, pastor auxiliar na Igreja Batista Nova Betel, lá em Bangu, capelão universitário da Convenção Batista Fluminense, lá na UFRJ, esposo da Joyce, pai da Julie e Maria Flor, é isso? É isso aí. Falei certo? Mais importante é isso, esposo da Joyce, pai da Julie e da Maria Flor. Perfeito. É isso aí, família. Sem elas não teria como, cara. Elas me apoiam demais. Uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigado, cara. E muito bom tenho certeza também. que essa conversa vai render, abençoar muita gente. Vai abençoar muita Vai gente. Vai né? sim, com certeza. Amigo, a gente queria começar aqui, né, perguntando como é que iniciou o chamado pastoral na sua vida. A gente conversou aqui um pouquinho antes de começar a gravar. Eu queria que você, né, explicasse um pouquinho quando que isso despertou no seu coração, quando que você tomou essa decisão, né? Como é que foi essa transição, né? Cara, a minha família, ela é formada, a maioria cristã, né? Eu participei da igreja na minha infância, mas depois na adolescência, meu pai não era crente e a influência do meu pai era muito grande na minha vida, e aos 11 anos eu decidi não frequentar mais a igreja. E aí, infelizmente, passei minha adolescência longe do Senhor, né? Mas em 2003, né? Eu sou de 82, nasci de 82. Em 2003, eu me converti. Me converti, tive uma experiência muito profunda de conversão com o Senhor, de abandonar mesmo a minha vida pregressa e de entender que a minha vida estava nas mãos de Deus. Nisso que eu me converti, nessa conversão, eu já entendi que eu tinha algum tipo de chamado, né? Mas eu achava que isso era algum devaneio da minha cabeça, delírio de grandeza, não é possível, já estou querendo entrar sentando na janela, né? Pensava assim. E aí isso foi amadurecendo, né? Eu acho que rapidamente, nos 4 primeiros anos, isso já amadureceu. Mas o que acontece aí, eu acho que cabe uma dica para a galera, né? Eu fiquei tanto tempo demorando em atender esse chamado, eu fiquei tanto tempo talvez duvidando ou programando demais, eu sempre fui um cara muito perfeccionista e eu atrasei isso, digamos assim, né? Entre aspas, na minha vida. Eu fui atender de fato esse chamado em 2017, eu já estava com 36, 37 anos, estou com 43 agora, né? Então eu fiquei muito tempo para atender o chamado do Senhor. Entendi. Né? Você foi ali, né, levando para frente até... E às vezes a gente tem um receio, né? A gente não tem aquela certeza. Ou às vezes a nossa cabeça mesmo, né? O nosso coração, o medo. Será que é isso mesmo? Uma coisa tão grande, né? Será que Deus podendo usar tanta pessoa para usar logo a minha vida aqui? A gente fica realmente jogando para frente. Chegou uma hora que não tem como fugir, né? O atraso, eu acho que não se deu por falta de certeza. Eu acho que eu tive essa certeza logo inicialmente. Mas eu acho que o atraso, de fato, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que foi um pouco de orgulho, muita insegurança, né? E eu acho que faltou um pouco também de orientação também de algumas pessoas de chegarem e falar, meu irmão, é Deus que faz através de você tudo. Mas mentor, né? Uma mentoria ali, né? De auxílio. Faltou um pouco isso também. Mas foi a minha parte também de adiar demais o chamado na minha vida, né? Então, eu já poderia dizer isso. Você que sente que tem um chamado, é importante você se assegurar que realmente é o Senhor que está chamando. É importante você se preparar. Mas é importante você agir, né? Agir e saber que quem faz é Deus, né? O senhor teve início do ministério ali, né? E todo ministério tem muito desafio, né?
E quais foram ali os principais desafios assim que o senhor enfrentou bem no início do ministério? Rapaz, no início do ministério, eu acho que o principal desafio foi aconselhamento pastoral, né? Às vezes a gente se prepara demais para a questão de púlpito, pregação, estudo bíblico. Lógico que isso dá uma base para o aconselhamento pastoral, né? Mas existem algumas questões ali relacionadas à dinâmica de gabinete que eu não estava muito acostumado, né? E é algo fundamental. Hoje eu tenho muito forte essa dinâmica, tanto na igreja quanto na capelania, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas o aconselhamento pastoral é uma parte importantíssima. As pessoas geralmente remetem gabinete ao momento de tomar a chamada, né? Existe esse, esse tabu, medo. Né? E Tabu, foi pro gabinete. verdade. Caraca, o pastor vai puxar a orelha dele. Se o gabinete for assim, uma porta assim no pátio da igreja, quando entra no gabinete já parece que todo mundo para tudo que tá fazendo e deu algum problema ali que o cara tá no gabinete. Mas o gabinete é importantíssimo, cara, porque às vezes o gabinete é a chance, é o que a galera hoje em dia chama de tempo de mesa, né? De você sentar e falar daquilo que é mais particular seu, né? E aí tem uma questão de confiança, né, também, das ovelhas confiarem ali, de abrir seu coração. E tem a questão do aconselhamento pontual, que às vezes o púlpito não cumpre esse papel. O púlpito é importantíssimo, mas a partir do púlpito surgem questões pontuais e que são trabalhadas através do aconselhamento, né? Então, eu sou muito defensor do aconselhamento. Lá na capelania tem muita gente que teve o seu primeiro aconselhamento lá comigo, né? E que às vezes 10, 15 anos de igreja, aí fala para mim, Capela, eu nunca fiz aconselhamento, como é que eu faço? Aí eu começo falando um pouco de você e do que mais te trouxe aqui, né? Mas é impressionante como é que as pessoas não estão acostumadas com essa dinâmica de aconselhamento. Porque o aconselhamento ali ele pode ser para qualquer área, né, da nossa vida. Né? O pastor, ele realmente tem que ser um amigo, né, da ovelha. Então, um amigo nosso, onde a gente vai buscar ali realmente um aconselhamento sobre qualquer outra coisa. Não necessariamente um problema, né? Mas às vezes uma solução, uma bênção que a gente recebeu, a gente quer compartilhar com o pastor. De repente o pastor orou por aquilo ali, né? Fez parte daquele processo. E quando a gente recebe, a gente deseja, né, compartilhar com o pastor. Então, não necessariamente é um problema, né? Quando a gente fala de aconselhamento também, se tratando de pastor, é algo que assim, preenche a agenda acho que de todos os pastores, assim, posso até abranger isso, né, assim, de uma forma muito grande, né, porque o pastor ele sempre vai estar vinculado a esse cuidado, a esse tempo de mesa, de conversa, né, de aconselhamento, que é o assunto que a gente está falando aqui agora. E essas dicas, né, essa dinâmica que foi dita aqui, ela é fundamental, né? É fundamental. De como fazer, porque assim, é uma carga muito grande de situações diversas possíveis, né? Desde adolescentes, crianças, até os mais velhos, situações de relacionamento, casamentos. Então, né, o pastor, ele precisa saber conduzir isso de forma que não atrapalhe a sua vida pastoral, o olhar, né, para a igreja como um todo, enfim, os diversos projetos que estão em andamento ali pela igreja, porque se o pastor traz isso muito para a sua vida, ele não consegue separar isso, né, isso faz com que ele não consiga, né, atender a outras coisas, né, dar atenção para tantas coisas que E eu diria que o segredo do aconselhamento é saber que, para os pastores, né, nem sempre a gente vai ter resposta para tudo. Eu, quando entendi isso, foi libertador. Nem sempre eu vou ter resposta para tudo. O simples fato da escuta e de orar junto, de estar junto ali com a pessoa, já é algo em si, né? É importante que a gente dê um direcionamento também para a pessoa, né? Ela quer um direcionamento. Mas, às vezes, não acontece ali na hora. Da gente ter um direcionamento, a gente tem uma resposta. E aí a gente ora, busca o Senhor e aí sempre tem depois o repeteco, né? Eu estava pensando exatamente em falar isso, porque, às vezes, a resposta, ela não vem naquele momento. A resposta daquele momento é aguarde, né? Confie, vamos orar. E logo depois Deus, porque a resposta vem de Deus, né? Verdade. A resposta vem de Deus. É isso aí. E o senhor, quando o senhor já começou a atuar ali, né, como pastor... voltando aqui, estava pensando, eu falei outra coisa e quebrei o raciocínio. A importância dos pastores auxiliares nas igrejas, porque assim, é uma igreja de 800, de 1.000 membros, acho que até uma de 500, 300 membros, um pastor, né, para fazer ali a parte de gabinete, de aconselhamento,
eu acho que já... E o pastor, ele tem outras demandas. O pastor presidente, né? O pastor ali, sênior da igreja, ele já tem outras demandas. Então, assim, a importância do pastor auxiliar também, né? Sim, auxiliar nessas frentes, o pastor de jovem, auxiliar no aconselhamento dos jovens. Isso alivia a carga, né? Do pastor sênior. E o trabalho, ele é feito de uma maneira ali, né? Sim. E muitas vezes o auxiliar também vai servir de contraponto, né? No sentido de o pastor presidente, às vezes, está com um pensamento. E aí eu, como auxiliar, às vezes sento e falo, pô, irmão, acho que não é essa direção, acho que, de repente, é isso, isso, isso. Né? É lógico, é o pastor presidente e aí tem uma questão também. O pastor presidente, ele é o responsável por toda a igreja. E realmente há uma carga sobre ele. Né? A intenção do pastor auxiliar não é sentar na cadeira do pastor presidente e falar, eu no seu lugar faria isso, isso, isso. Né? Porque eu não estou no lugar dele. Mas é, de repente, trazer um outro ponto de vista e enriquecer a situação. Contribuir ali com o olhar, né? Exatamente. E dividir os fardos. Isso que você falou é fundamental, né? Dividir os fardos de aconselhamento, às vezes de púlpito mesmo, de ensino da igreja, né? Isso é fundamental. Porque, assim, às vezes as pessoas vêm de fora e só escutam ali pastor auxiliar. Acha que tá ali só para... não deu... Aí ele faz. Não, mas o pastor auxiliar, ele tem uma importância muito grande, porque com certeza ele atua em outras frentes, né? E é o que a gente vai falar ali. O Marcelo, né, já está preparado ali para falar sobre isso, tenho certeza. Quais são as principais, né, responsabilidades aí, falando ainda sobre, né, o pastor auxiliar, né, as principais responsabilidades em ministérios de atuação direta na igreja, né? No caso, lá na igreja Nova Betel, né? Lá na Igreja Batista Nova Betel, eu atuo diretamente com jovens e adolescentes. Né? Lá a gente tem uma estrutura onde eu tenho um líder de jovens e tenho um líder de adolescentes também. E aí hoje eu fico um pouco mais livre, não para pensar diretamente nos trabalhos em si, mas para pastorear a galera. Agora, eu atuo também pensando em toda a igreja, né? No sentido de, por exemplo, às vezes a gente tem algumas senhoras que não estão... conseguindo ir à igreja, né? São questões físicas, às vezes até questão de depressão. A depressão tem atingido muito a terceira idade. Né? E aí eu, como auxiliar, o pastor presidente também faz isso. Sim. Né? Mas é isso mesmo que você falou da dinâmica de se dividir. De um vai para um lado, outro vai para um outro. Então, eu tenho também essa tarefa de olhar para toda a igreja, ver as necessidades e atuar pastoralmente. Então, atuo junto com a terceira idade, atuo junto com os homens, com adultos, né? Apesar da gente ter os líderes dessas áreas. Né? Aconselhamento também, isso tudo é feito. E pensar mesmo em igreja. Né? Às vezes eu vejo algo sobre terceira idade, eu vou lá e falo, pô, Vini, a gente podia fazer assim, assim. E ele, pô, cara, isso aqui é maneiro, vamos tentar aplicar. Entendeu? Então é ter esse olhar. Tem um olhar ali para os adolescentes, para os jovens, de uma forma assim, um pouco mais... né, mais próxima ali, mais especial, mas sem deixar de ver, ter um olhar geral, né? No caso, como funciona lá em Nova Betel. Né? Lá a gente tem o pastor presidente e tem eu como pastor auxiliar e tem um ministro também, que ele é o ministro de educação. Então, lá em Nova Betel funciona dessa forma. Legal. E tem sido muito bom, porque eu tenho tido a oportunidade de, entre aspas, fazer um estágio. Né? Eu acho que ser pastor auxiliar é algo muito enriquecedor para um pastor. Né? O pastor que ele vai direto para a presidência, ele enfrenta maiores desafios. Né? Eu estou passando por uma escola e tenho aprendido muito lá com o pastor Vinícius, tem sido uma grande oportunidade. A igreja, ela, a gente falou muito lá na mentoria, né? Que a igreja ela precisa da mentoria pastoral, a gente participou, né, lá do Entre Terra e Céu, e aí nós falamos lá na mentoria que a igreja ela precisa de administração, isso é fato, né? Ela precisa ser bem administrada ali, né, na parte financeira, né, na parte de equipe e tudo mais, mas a igreja ela não é uma empresa. Né? Na empresa, cada um tem sua função e cada um faz a sua função. Dentro da igreja já é diferente. Né? Mesmo que o senhor seja um pastor auxiliar, com os olhos ali, né, mais focados nos jovens e adolescentes, mas o senhor tem uma visão de... tá dando algo ali, eu não vou opinar, eu não vou falar, porque não é minha área. Não é assim que funciona. Precisa ter esse olhar. O senhor geral, deixou bem claro aí, né, que é uma visão ampla. O pastor, ele cuida de pessoas, né? Ele não cuida de jovens, ele não cuida de terceira idade. O pastor ele não é chamado para cuidar só de jovens, só de adolescentes, né? Isso, ele pode até ter um foco ali e ter essa responsabilidade, mas o chamado é para cuidar de pessoas. Então, você vê uma pessoa precisando de socorro, até uma pessoa que não é da igreja, que não é crente, às vezes a gente tem que ter até cuidado para não se meter no cercado dos outros, né?
Mas naquilo que a gente pode, a gente vai lá e pastoreia, né? Cuida das pessoas. Nesse seu pastoreando jovens e adolescentes, o senhor consegue lembrar aí de alguma experiência marcante com eles que o senhor possa compartilhar? Rapaz, tem uma experiência marcante que atravessa não só a juventude, mas eu me lembrei agora de um jovem aqui que estava chegando lá na igreja, ele, filho de crente e tal, mas ele não tinha se firmado ainda no Senhor, né? E é aquele período pós-pandemia, ele chegou lá na igreja e começou a frequentar e tal, mas ainda meio sem compromisso, e a gente cuidando dele, e aí ele perdeu a mãe. E foi bem marcante porque a mãe dele estava com Covid, só que ela recebeu alta e estava bem, e ainda fez uma foto, postou no Instagram, tudo, ela com os médicos e tal. E, rapaz, a gente não sabe explicar, mas na madrugada ela piorou de forma tão absurda que no dia seguinte ela faleceu. Meu Deus. E aí eu tive lá no enterro e algumas coisas me marcam na vida desse jovem, né? A primeira é que lá no enterro, apesar da tristeza da perda da mãe, o pai dele e a mãe dele foram casados durante mais de 20 anos. Ele foi o primeiro homem da vida dela, ela foi a primeira mulher da vida dele, né? Os pais. Foi perceptível a paz que excede todo o entendimento naquela família. Né? Aliás, isso é muito perceptível. Dos funerais que eu já fui, o funeral de crente, onde está o crente, né? É diferente, cara. Tem assim, há a tristeza, há o luto, mas há uma camada de paz ali que segura todas as coisas. Isso refrigério, né? Esse é absurdo. Esse jovem, ele, depois de um tempo ali, ele acabou se afastando um pouco mais, mas depois ele voltou, né? Ele está lá hoje com a gente, está atuando com a gente, um jovem crente, um jovem que ama o Senhor, tem recebido chamado em relação a missões, né? Está fazendo seminário lá. Legal. E, cara, isso marcou bastante a gente. E teve um período, cara, que eu confesso que eu desacreditei. Eu falei, cara, esse cara não tem mais jeito, não vai rolar, né? Aquela coisa humana, né? Cara, não tem jeito. E eu ali preocupado com isso e tal. Eu falei, cara, a gente já tentou de tudo. E aí depois eu percebi, eu falei, cara, eu sou pastor, eu tenho que acreditar nas pessoas, eu tenho que acreditar no poder de Deus e tal. Cara, e foi um tapa na cara, porque Deus foi levantando aquele jovem e a coisa foi acontecendo. E, cara, ele tá lá com a gente, é uma bênção. É uma benção. Amém, cara. Coisa linda, né? Liderar adolescentes e jovens, acontece esse tipo de situações e você depois, passado algum tempo, você vê o fruto, né? Vê ali o fruto da persistência, de você né, continuar ali amando a vida daquele menino e é lindo demais. E a gente tem que acreditar nas pessoas, cara. Eu fiz questão de abrir isso aqui, porque às vezes achar o coração pastoral e tal, o coração pastoral, ele é moldado. Sim. Né? Eu sou um pastor, eu tenho vou ainda fazer 4 anos de pastor, né? Então, o coração pastoral, ele é moldado. E se a gente não permitir o Senhor moldar, a gente perde fé nas pessoas mesmo, porque a visão pastoral, ela, às vezes, a gente tem contato com coisas que desanimam a gente. Mas a nossa função é acreditar que, cara, Deus pode transformar as pessoas e a gente não sabe quando essa chama vai dar efeito, né? E aí foi uma lição para mim, que eu falei, cara, eu quase desisti dele. Se eu desisto, né? Valeu a pena cada minuto ali de cuidado, de acompanhamento, né? Sim. Talvez um telefonema, uma mensagem. Sim. Fez toda a diferença na vida daquele menino. Com certeza. Totalmente. Muito Pastor, bom. Vamos falar um pouquinho de capelania, né? A gente estava aqui conversando e a gente até deu um pouquinho de spoiler aqui no início. Como é que surgiu essa oportunidade ali na UFRRJ? A Rural, lá em Seropédica, a famosa Rural. Começou lá mesmo? Começou lá. Cara, eu não conhecia a capelania, eu não conhecia o mundo missionário, assim, né? Tive minhas experiências missionárias de evangelismo na porta do shopping e tal, tudo isso. Essas experiências tive uma experiência na Jocum também, fiz um treinamento lá na Jocum, tudo. Então, tive as experiências... Eram coisas mais pontuais. Coisas mais pontuais, né? Mas eu não conhecia essa questão do campo universitário sendo visto como um meio de missão, né? E aí, um dia, um pastor me ligou e falou, pô, Eric, o capelão lá da Rural... Aí, uma coisa clara para deixar aqui, que às vezes as pessoas acham que o capelão, ele é concursado, ele é um funcionário federal. Nada disso. Eu não sou funcionário federal. A capelania, ela é uma atuação da Convenção Batista Fluminense, né?
que através de missões estaduais, é uma organização missionária, ela olha para o campus e ela fala, cara, precisamos ter uma representatividade nossa lá, precisamos ter uma figura pastoral para cuidar dos jovens. No caso da Rural, isso aconteceu em 1996. Foi quando a Convenção Batista Fluminense, junto com o Seminário do Sul, conseguiu um espaço lá. A gente tem um espaço embaixo do alojamento feminino, perto do Bandejão, né? Esse espaço está lá desde 1996, vai fazer 30 anos ano que vem. E lá já passaram 7 capelães. Eu sou o 7º capelão lá. Então, o capelão anterior, ele assumiu uma igreja em Nova Friburgo. E aí, falaram comigo. E na hora eu falei, rapaz, eu quero entender como é que é isso aí e vamos lá. E aí me apresentaram a capelania, tudo. E aí foi onde eu comecei a atuar lá com os jovens lá da Rural. O único capelão concursado que tem hoje é o capelão militar. Né? Eu conheço, inclusive, um capelão do Exército, capelão militar. Mas a capelania universitária... precisa do concurso, né? Precisa do concurso, tudo isso. Ou concurso, ou existem algumas forças, né, que são um processo seletivo. Na época que eu saí da FAB ainda, né, eu presenciei lá. Lá tinha capelão tinha concursado, porque já tinha coronel, né? Já tinha visto até coronel, capelão. E capelão que tinha entrado ali, que era tenente ainda, tanto evangélico quanto católico, né? O capelão que era através de processo seletivo ali e tudo mais. Tem um tempo, né, de estadia na força. Então... Legal, é um papel fundamental ali, né? Que muitas vezes não tem o seu reconhecimento, ou às vezes nem é percebido. A galera não conhece muito o trabalho de capelania, às vezes acha que capelania é católica. Sim, a capelania evangélica. Eu lembro que, agora falando da experiência, né, de capelania, eu lembro que a capelania, ela atua direto com os recrutas que estão entrando ali. Então, tem cultos. Eu participava dos cultos, né? Na hora do almoço também tinha culto. No nosso horário de almoço, no quartel. Então, assim, eles atuam, né? Dando também ali um ânimo para aqueles meninos, né? Que às vezes moram longe, estão longe de casa. Então, isso também ajuda bastante. E o trabalho da capelania é muito importante, né? Porque a gente via também as decisões ali deles, né? De meninos com 18 anos ali, que às vezes, né, vêm de locais que nem ouviram do evangelho ainda e ouviam ali, né? Verdade. Muito importante mesmo. E quais são, assim, os principais desafios que o senhor tem enfrentado de discipulado, né? Porque rola um discipulado também, com certeza, nas universidades, e do evangelismo ali dentro do ambiente acadêmico? Cara, eu acho que o principal desafio que a gente tem lá no campus é justamente a questão, às vezes, de falta de entendimento da igreja da figura do capelão. Né? Às vezes a igreja acha que o capelão está ali meio que disputando com o pastor local. Né? E acha que o capelão ele está ali para roubar a ovelha dos outros. Né? E a ideia não é essa. A ideia, eu pelo menos tenho a plena consciência ali, e missões estaduais têm essa visão, de que o capelão ele não tem ovelhas, ele cuida das ovelhas dos outros. Né? A ação do capelão ela é pastoral. Né? Ela é pastoral no sentido do aconselhamento, né? No sentido até do ensino bíblico, ou do estímulo à devoção ali dos alunos, dos universitários, né? E eu acho que no campo em si, o desafio é justamente no dia a dia dos alunos, porque às vezes eles estão tão focados na questão do estudo e tão preocupados com o futuro, a questão que a gente estava falando aqui, né, antes, da preocupação que cerca os jovens em relação ao futuro, em relação a como eles vão se sustentar. Né? Eu acho que isso é uma marca muito forte do tempo pós-pandemia. Né? Será que vai vir outra pandemia? A questão da violência é muito forte também. Lá em Seropédica, por mais que seja um lugar de interior, a violência anda lá muito forte. Né? A região lá tem passado por grandes desafios nesse sentido. Tiroteio à luz do dia, enfim. Isso tudo lança os jovens numa realidade que, muitas vezes, eles têm na vida deles, mas que eles estão fugindo dela. Né? E aí eles são muito tomados por essa questão da ansiedade e do medo. Né? Às vezes mais até do que os desafios mesmo ali dos professores lançando dúvidas, essa coisa toda. Né? Tem isso também, mas eu acho que o maior desafio mesmo é eles manterem o coração deles tranquilos para ouvir a palavra e para seguir a Cristo e permanecer no Evangelho.
Eu acho isso que o senhor falou é importante, né? Por conta do, de repente, ali o universitário, né? O aluno ali, os alunos que já são praticantes, né, do evangelho, né? Já conhecem o evangelho de alguma forma, já são salvos. Eu acho que integrar a capelania é uma ajuda, né? Vai somar forças, né? Porque a capelania é uma atuação dentro da universidade, né? E não é que eu tô aqui abrindo uma igreja aqui dentro, não é nada disso. É um braço, né? É um braço. É um braço, até porque eu recebo pessoas de várias denominações, né? Então, assim, a capelania ela é batista, mas a gente precisa respeitar a doutrina de cada igreja, né? Então, assim, existe uma doutrina geral básica, que é a doutrina de Deus, o Espírito Santo, Trindade. Que a Bíblia diz, né? Jesus Cristo e tal. Né? Às vezes tem um embate no sentido de que eu puxo muito para eles falando, o que é revelação? Aí eles ficam me olhando assim, cara, a revelação é a palavra de Deus. Pô, Capela, então tu não acredita que Deus possa falar? Então, cara, eu acredito que Deus possa falar, mas a gente não pode ficar dependente de profecias. A gente tem que ter um compromisso com a leitura da palavra, porque ela é a revelação de Deus. Então, eu puxo muito por eles. Então, talvez aí seja lá do Batista falando um pouco mais alto, né? Mas aponta para algo que tem que ser comum a todos os cristãos, né? A questão da palavra e da Bíblia, né? Isso tem que estar acima de qualquer... E aí deixa eu explicar uma coisa, porque talvez, quando você perguntou de dificuldades, a decepção de quem está ouvindo seja, pensei que ele ia falar que a maior dificuldade é ir lá e pregar a palavra, porque deve ter muita resistência. O que acontece? Para explicar. A capelania, ela não é proselitista. Então, eu, como capelão, eu não posso fazer um movimento dentro da universidade de evangelismo diretamente. Então não há evangelismo? Quem faz evangelismo são os movimentos estudantis. Então, hoje lá na Rural, existe uma realidade onde, além da capelania, tem a CRU. A CRU ela é muito antiga, um movimento acho que foi feita pelo John Stott. O John Stott está envolvido com a BU, eu acho, com a BU ele está envolvido. A CRU ela é um movimento interdenominacional que tem foco na questão do evangelismo. Eu não me lembro agora quem fundou a CRU. Mas quem faz toda a parte de evangelismo são os alunos. Os próprios alunos. São os próprios alunos. Esses alunos, eles fazem parte dos movimentos estudantis, que têm seus sistemas de devocional, ensino tudo, e fazem parte também da capelania. E eles têm tudo livre acesso ali, né? Aos amigos, a toda a universidade. E é mais fácil, cara. É mais fácil muito porque aluno evangelizando aluno, ele não tem impedimento. A linguagem é mesmo. O relacionamento ele já está feito ali. Já existe uma conexão, né? E aí qual é o meu papel? Meu papel é cuidar dessa galera que está ali, que já é crente, né? E que, às vezes, se não tivesse a figura de um capelão para estar ministrando a palavra, para estar aconselhando eles enfrentariam mais dificuldades ou até se desviariam. E aqueles que se convertem ou que estão em processo de conversão e são direcionados à capelania, aí é onde eu entro com reforço. Né? Ele está ali dentro da capelania, aí a gente entra com pregação da palavra, entra com aconselhamento, fala do evangelho, aí sim isso acontece. Então, é um pouco... não há tanto esse embate que as pessoas acham, né? Que eu tô lá dentro, igual um George Whitefield pregando na praça. Caixinha de som, microfone na mão. E a pessoa a galera tacando tomate. Não é isso. Né? São os próprios alunos que evangelizam. E como é que é? Eu ia te perguntar também sobre essa rotina, né? Semanal ali. Como é que são esses encontros ali? Existe um horário específico? Vamos lá. A gente tem um local ali desde 1996, né? Que é um local embaixo do alojamento, de um alojamento feminino. E aí o pessoal chega, tem um sofazinho, tem um micro-ondas, uma biblioteca, um banheiro. Então, é um local realmente acolhedor que o pessoal chega ali e consegue permanecer. Isso é importante porque a Rural, ela tem uma estrutura... A Rural, não sei se vocês sabem, ela tem até uma prefeitura só para Rural. Muito grande lá. Existe um prefeito para Rural. São mais de 30 mil alunos. Né? Às vezes, você de um ponto da Rural ao outro, você leva 7 minutos. Então, tem uma coisa da capelania... Que vai de carro, né? Vai de carro, chama quem moto consegue, Uber, né? E quem não consegue. É como se fosse uma cidade. É uma cidade dentro de uma outra cidade que é seropédica. Então, a capelania ela funciona também meio que como um pit stop. Da galera tá de um lugar para outro, tá esperando de uma aula para outra, a galera para ali. Eu tenho um expediente lá que hoje está terça e quinta-feira. Antes era terça, quarta e quinta. Hoje eu reduzi para terça e quinta, porque na quarta eu preciso dedicar a quarta-feira a ter comunhão com as igrejas locais, porque é algo importantíssimo. Hoje, graças a Deus, eu falei da dificuldade da igreja de entender, na região as igrejas já entendem. E isso é um trabalho que eu tenho feito de
ter contato com os pastores e dizer para os pastores, olha, eu estou aqui como uma extensão de vocês, um braço de vocês e para auxiliar. Né? Até porque são alunos que muitos vêm de outros estados, né? De outros estados. Ficam em alojamento. De outros estados, exatamente. Então, às vezes, está procurando uma igreja. Sim, podem ou moram ali, congregar ali. ou eles alojamentos internos, né, Sim, da própria universidade, sim. ou até mesmo casas, né, repúblicas, né, algo ali ao redor mesmo da cidade. É isso. Então, na terça e na quinta eu tô lá. Terça-feira eu chego lá. Terça e quinta eu chego lá 1h, fico até as 5. De 1 às 3, aconselhamento bíblico. Aí eu faço, em média, de uns 2 ou 3 aconselhamentos ali. De 3h30 às 5, na terça-feira, eu dou um módulo onde eu ensino as doutrinas básicas do Evangelho. Quem é Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, o que é a Trindade, o que é o pecado, o que é a Bíblia. Eu dou bases para ele sobre a Bíblia, por que a Bíblia é um livro confiável. Aí eu falo da questão do cânon, como é que o cânon foi formado, historicidade, tudo isso. Então, a terça-feira é dedicada para o cara fortalecer as crenças basilares dele. Aí serve para o cara que se converteu agora ou para o crente antigo e que nunca teve essa base. Né? Na quinta-feira, eu já foco na questão das disciplinas espirituais. Então, a quinta-feira é o dia do cara aprender a diferença entre leitura bíblica e devocional, né? A questão do jejum, como é que eu pratico o jejum, como é que é o jejum bíblico, ali, né? Como é que é o estudo bíblico, como é que eu faço, e aí eu vou ensinando a disciplina da comunhão comunitária, a questão da igreja, por que a igreja é importante, o que é missão, né? A questão da adoração, o que é adoração. Então, a quinta-feira é destinada a isso, a ensinar o cara a ser autônomo. Autônomo, vírgula, né? Ele continua dependendo da igreja, continua com a ligação com a igreja local, mas ensina ele o dia a dia de ser crente. Ler, orar e praticar o jejum. Legal, né? Trabalho, assim, importante e relevante, né? Dentro das universidades, tendo esse ponto ali de apoio, onde durante a semana o aluno pode ali procurar o capelão e, às vezes, tirar uma dúvida, ou então está passando por alguma situação e ali orar, ter um tempo ali de conversa, de aconselhamento. Muito bom. Até mesmo pelos movimentos, né, que o pastor falou que tem lá dentro. E, assim, existem dúvidas, né, acadêmicas, que eu digo assim, espirituais acadêmicas, que ele vai conseguir, né, destrinchar ali de uma forma muito melhor e mais rápida ali, né, pela convivência, pela vivência, né? Por estar ali todos os dias, por saber como lidar com certas situações ali. Então, assim, um aluno que, como você falou, né? Não mora aqui, né? A distância da família e tudo mais. Então, ele já tem esse feeling aí de como reagir com cada coisa relacionada a isso. Eu tava pensando aqui também, como funciona, assim, as visitas, também dá para visitar quem é de fora, ou é destinado só aos alunos? Visitar a capelania. Isso, a capelania. Sim, dá sim. Eu tenho feito, inclusive, um trabalho de quando vou nas igrejas, de deixar o convite e estimular eles a incentivar, né? A abraçar, mesmo, né? Ir lá, conhecer. Inclusive, eu agora estou começando um trabalho na região, onde eu quero começar a ter acesso aos líderes e pastores de jovens, para que eles também vá na capela para dar... Eu falei que eu tenho módulos aqui de aulas, então, às vezes, compartilhar, ele já vai lá na capela e dá um módulo sobre jejum. Eu já tenho material que eu produzi e tudo, e aí, vai lá e aplica a matéria do jejum para a galera e tal, e aí é bom que a galera tenha um contato com o líder ou o pastor, e isso provoca uma conexão. Então, ele, além de conhecer os alunos, ele tem uma oportunidade ali de ter uma interação maior com eles. Isso é muito bom. Existe célula universitária lá dentro da Rural? A CRU faz isso. Quando antes de eu pisar na capela, o meu diretor tinha pedido para eu fazer um projeto, eu tinha feito um projeto desse, de célula. Aí fiz o projeto, 10 páginas e tal, falando sobre como é que ia funcionar. Eu cheguei lá, aí a CRU já tinha esse trabalho. Eu falei, glória a Deus, joguei o projeto no lixo, né? E existe um modelo, né? Existe, e é muito bem feito por eles, né? E é muito legal isso. Lá na Rural, é uma faculdade que é muito agraciada com isso, né? Tem muitos movimentos, né? Eu não falei aqui, mas tem a BC2 também, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então, são 4 movimentos que tem lá dentro da universidade, né? Às vezes dá até a impressão de que é uma universidade cristã, pelo menos ali onde a gente está, né? Naqueles meios ali, porque é muito movimento, é muito crente, né? E aí eles têm esse trabalho de pequenos grupos espalhados pela faculdade.
Nossa, e como, o senhor sabe como que é dividido? Como são divididos ali? Ou... Rapaz, eu não sei o detalhe da divisão dele. Eu acho que é por turma. Eu acho que é por turma. Sim. É por turma, Bacana. é o mais lógico ali, né? É o que por mais... curso, não por consegue... turma, por mas por curso. curso. Direito, aí tem um pequeno grupo do direito. Entendi. Entendeu? Entendi. Artes, aí tem um pequeno grupo da galera de arte. E eles fazem Consegue ir alcançando aí todos, né? E acaba sendo um braço da capelania também, né? Sim. Um braço forte ali, né? Sim. Todo mundo trabalha em cooperação, né? Cada um com suas características, mas todo mundo trabalha em cooperação e isso é bem legal lá. Pô, muito Que papo bom, né, cara? Bom, experiências que, assim, a gente não imagina que tem dentro da universidade, né? Muita informação importante aí. Você que está acompanhando aí, a gente está aqui, você que chegou agora, a gente está aqui com o pastor Eric Veiga, né, que tem aqui falado da sua experiência ali como pastor na Igreja Nova Betel, ali em Bangu, Igreja Batista Nova Betel. Também trabalho como capelão ali na Rural, na Universidade Federal. E queria agora entrar nesse assunto aqui sobre a UF. Sim, né? Existe um projeto lá de implantação, já está acontecendo, ainda está só no projeto? Cara, já está acontecendo. A questão na UF foi muito interessante porque a gente começou dessa maneira, né? A gente tem vivido algo muito bacana lá na Rural e isso bateu no meu coração da seguinte forma. Eu falei, cara, a gente precisa levar isso para outras universidades, né? A gente precisa ter essa questão da capelania. A CRU e a ABU já são movimentos que estão bem instalados na maioria das faculdades, né? E eles já estão lá, então, atuando lá na UF. UF. A CRU está na UF. Né? O que facilita, né? Sim, que facilita. E aí, facilita entre aspas. Porque o que aconteceu? Quando eu comecei a orar por isso, e Deus, eu não sei dizer, cara, Deus colocou no meu coração a UF. E é interessante, eu sabia que a UF era em Niterói e tudo, porque a sede de missões estaduais é em Niterói também. Isso eu também sabia. O que eu não sabia, um dia que eu fui em missões estaduais e tinha uma reunião depois com o reitor, é que andando fica 4 minutos. Na verdade, a missão estadual está aqui e a UF está aqui. Caramba, é muito perto. Cara, e aí eu não sei dizer, Deus colocou no meu coração a UF. Eu não sei porquê, eu não sei o que houve, Deus colocou no meu coração, eu comecei a orar. E aí teve um momento que eu me toquei que eu precisava compartilhar isso com os alunos da Rural. E aí eu falei, galera, eu queria que vocês orassem, porque Deus colocou no meu coração da gente levar isso também para a UF, da gente colocar a capelania lá. E aí eles... Caraca, capela, a UF é muito politizada e tal, não sei o quê, elitizada também, a galera lá, cara, é difícil. Eu falei, gente, vamos orar. E aí um dia eu fui pregar numa igreja em Niterói, e aí do meu lado tinha uma senhora assim, eu ia pregar nessa igreja, né? E aí daqui a pouco a dirigente chamou ela. Aí ela pegou o microfone e ela falou, eu sou reitora da UF e tal, não sei o quê. Meu Deus. E aí, cara, quando ela voltou, eu coloquei a mão nela, eu falei, minha irmã, eu preciso conversar com a senhora. Eu sou pastor, vou pregar essa noite e eu sou capelão da Rural. E eu preciso conversar com a senhora. Ela, eu também preciso conversar com você e tal, não sei o quê. Já rolou aquela conexão agenda ali. de Deus. E aí, né? resumindo, ela é reitora da parte do direito, né? Ela e o vice-reitor estavam há 5 anos orando para saber como Deus, eles são crentes, para saber como eles poderiam servir a Deus e implantar o reino ali. E aí, quando eu cheguei lá, eles me perguntaram como é que funcionava o trabalho. E aí eu fui falando, quando eu terminei de falar, e o vice-reitor lá bem durão, assim, ouvindo e tal, não sei o que, quando eu terminei de falar, ele falou assim, pastor, eu estou orando por isso há muito tempo. Aí começou a chorar e falou, cara, é a resposta de Deus, o trabalho de vocês é a resposta de Deus. Aí o senhor entendeu por que a UF, e aí eu entendi, cara, e aí Deus conectou, né, cara? E foi muito legal isso, que Deus fez tudo, cara. Deus fez tudo. E aí a gente já estabeleceu a parceria, né? Nós vamos entrar lá como um curso de extensão. A capelania vai entrar como curso de extensão. Não vamos atuar diretamente dessa forma pastoral. Vamos atuar com programações pontuais e aí vai reunindo os alunos. E aí já conversei com a CRU, tudo. E a CRU me falou, poxa, capelão, é bom porque a gente tem uma demanda em que a gente evangeliza os jovens, coloca esses jovens para dentro e a gente precisa de uma retaguarda. Para cuidar, para discipular. E essa é a base da capelania. Acolhimento, discipulado e consolidação. A consolidação tem a ver com pegar esse jovem e consolidar ele com a igreja local. Né? Legal. Então, mais uma vez, a importância, né, da igreja local apoiando esse trabalho. Muito. Ali, no caso, as igrejas ali em Niterói, né? Sim. Abraçando a causa. E aí eu estou fazendo esse trabalho de chegar nas igrejas locais. Por isso que o trabalho já começou, né? Já está oficial, a gente já tem anunciado oficialmente.
Mas eu estou nesse trabalho de conversa com a Legal. cru, né? Trabalho de chegar mesmo. sem Esses falar. são os primeiros passos ali, né? Sim, Os passos sim. iniciais ali para plantação, né, dessa capelania. Vai Isso. começar como um curso de extensão e é uma estratégia, né? É. Realmente a gente tem que ter estratégias, né? Porque você chegar direto com a capelania pode ser que gere um impacto muito grande, né? Então o ideal é todo lugar que a gente chega, a gente tem que chegar criando um Tem que saber relacionamento chegar. primeiro, né? Isso, Saber exato. chegar. Não adianta que, vou chegar ali, já vou implantar uma capelania aqui que vai dar certo, porque foi Deus que mandou. Não, a gente tem que ter, né? A sabedoria, existe um né? jeito de fazer, né? Existe, com certeza. E Deus, ele vai direcionando, né? Deus já Ele vai direcionando. exatamente. Tenho certeza que o principal passo aqui, né? Perguntando os principais passos, eu acho que a oração é Cara, desde o início, né? é algo que eu tenho aprendido, assim. E aí, mais uma vez, eu vou abrir meu coração, né? Às vezes eu estou diante de um problema, de uma situação, a primeira coisa que eu faço é sentar e tentar traçar estratégia, pensar e tal, e escrever alguma coisa. E muitas vezes eu falo, cara, preciso orar. A gente esquece, cara. A gente esquece do básico. Leia a Bíblia e faça oração, que é aquela música das crianças diz, né? E é isso, cara. E aí eu tenho muitas essas experiências de me ajoelhar. Eu literalmente vou para a beira da cama, me ajoelho. Qual a direção, né, de Deus para aquele momento. Deus mostra a direção, cara. Deus mostra. A oração, ela é mais importante que a estratégia. Tem que ser o primeiro passo. Geralmente o nosso impulso tem que fazer isso. Então vou fazer uma reunião estratégica com a galera para definir o que a gente vai fazer. Não. Cara, vamos orar. Vamos pedir a presença de Deus, pedir a direção de Deus. E aí sim nós vamos agir. Na verdade, a oração é a maior estratégia, né, que a gente tem. Estratégia. É isso. a maior estratégia. Nossa maior arma é a oração, né? E eu tenho vivido isso, cara. A gente estava conversando aqui antes sobre as células, né? Graças a Deus a gente tem experimentado esse mover aqui na nossa igreja, com células espalhadas por várias casas da nossa cidade, vários bairros, né? Quase todos os bairros, né? Daqui a pouco sendo alcançados aí com uma célula. E isso a gente tem percebido, sabe, a importância, o poder que uma casa aberta, uma porta aberta, cara, ela pode causar numa cidade. Absurdo. Eu estava vendo, eu até citei isso numa pregação agora do Avivamento do País de Gales. Né? Ele começa com um jovem, cultos nos lares e tal, e um jovem que ele fala, Senhor, dobra-nos, né? Dobra-nos de tamanho, né? E aí, em poucas semanas, acontece algo assim estrondoso e histórico no País de Gales, né? Os bares começam a ser fechados, a criminalidade começa a diminuir, tudo porque as pessoas estavam reunidas nos lares e a questão da oração. Né? É fundamental, cara. Fundamental. A gente tem aqui uma quantidade de jovens universitários, né, Wesley, na nossa igreja. E a nossa intenção é que esses jovens, eles sejam, que já estão inseridos ali nas faculdades, universidades, que eles sejam, né, essa ferramenta, esse canal chamas, ali. Né? Chamas acesas ali nas universidades. Né, organizando uma célula universitária. Né? A gente tem parado para estudar um pouquinho sobre isso. A gente tem visto assim, o quanto isso pode agregar e pode alcançar os demais alunos, os amigos universitários. E você ali fazendo esse trabalho nos bastidores ali, dando esse suporte, quanto isso pode agregar também no trabalho de capelania, né? Um apoiando o outro, né? E aí eu queria que você deixasse uma palavra aí, um conselho para essa galera que talvez às vezes fica pensando nas circunstâncias, né? Eu não sei falar como é que vai ser, eu não sei liderar, né, um projeto como esse, como é que vai ser uma célula na faculdade. Eu queria que você deixasse uma palavra aí de encorajamento para essa turma aí. Cara, a palavra de encorajamento que eu tenho é a seguinte, tem um homem que ele disse uma vez algo, ele disse, leia muitos livros, mas more na Bíblia. Esse é o primeiro ponto que eu diria que é para todo crente e para todo homem que quer conduzir pessoas, quer liderar, né? Cara, ele precisa conhecer a palavra, ele precisa ler a Bíblia, né? E aí não tem desculpa, porque a gente às vezes diz, porque o Brasil é um país que tem dificuldade com leitura e tal. Cara, a Europa abandonou o evangelho e não tem dificuldade com leitura, ama leitura, ama história, tudo. Então tem a ver mesmo com o pecado, cara. A gente é pecador e a palavra de Deus nos fere, a gente não quer mesmo se aprofundar no Senhor, né? Tem a ver com isso. Então acho que a primeira dica que eu daria é essa. A segunda, cara, é se apoiar mesmo no Espírito Santo. Né? É importante a gente estudar. Eu tenho pós-graduação, estou fazendo mestrado. Isso é importantíssimo, a preparação. Mas, cara, é entender que a gente não faz nada
pela nossa oratória. O que sustenta as coisas não é a nossa oratória, não é a estratégia. Verdade. Né? A gente tem aí muitos relatos de pessoas simples, de pessoas que foram atingidas por pessoas simples. Né? Pessoas, às vezes, que nem sabiam ler, nem sabiam escrever, mas foram lá e pregaram o evangelho. Então, não é o que a gente fala só, é como a gente fala. E esse como não tem a ver com uma autoridade pessoal, tem a ver com uma autoridade do Espírito Santo. Então, cara, é ser preenchido pelo Espírito mesmo. É ter um compromisso em pregar a verdade e ter um compromisso com o Espírito Santo. Né? Amém. O Espírito Santo ele age através de todo tipo de gente. Seja o mais inteligente, letrado, seja a pessoa mais simples. Né? A gente vê isso na Bíblia. A gente tem Pedro, que era um pescador simples, bruto, e a gente tem Paulo, que era um filósofo romano e era um entendedor profundo da Bíblia, era fariseu, e ele não era aquele tipo de fariseu que Jesus combatia, que era hipócrita, ele era um fariseu verdadeiro, que seguia a palavra de Deus, que era letrado na Bíblia, né? E Deus usa todo mundo, cara. Então é isso, não se apoie nas suas próprias, nos seus medos ou nas suas seguranças. Eu sou muito bom. Cara, se apoie na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. É isso. Amém. Amém. Seja encorajado aí, ó. Aproveitando, eu Amém. queria que o senhor deixasse também aí, né, para as igrejas locais, né, até mesmo as igrejas aí das regiões ao redor, né, das universidades, as universidades que a gente tem principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, universidades grandes, né, federais, Sim. estaduais, né, que o senhor deixasse aí as formas que essas igrejas elas podem apoiar o trabalho da capelania, né, dentro das universidades. Né, de qual forma, de como as igrejas podem abraçar. A gente sabe que a oração é a principal delas, né? Sim, é colocar ali as universidades nas nossas orações, mas eu queria que o senhor colocasse, né, os pontos ali que às vezes os líderes, os pastores, líderes de jovens, né, a forma que eles podem apoiar mais direta, né, colocando realmente a mão no arado, né, dentro das universidades. Cara, existem dicas simples, como você falou, de orar, a questão do apoio financeiro, né? Hoje você pode enviar seu apoio financeiro através da Convenção Batista Fluminense, missões estaduais, né? E aí depois eu posso até deixar o QR Code com a galera aí e tal, mas enfim. Mas eu acho que existe algo principal, que é a questão das igrejas começarem a parar de demonizar as universidades, né? Não adianta você impedir o seu filho de ir para a faculdade, porque ele tem que viver a vida, não tem jeito. E aí eu me apoio muito em João 17 ali, na oração sacerdotal de Jesus, no verso 15, onde Jesus diz, eu orando a Deus, ele fala, Pai, não, peço que não os tire do mundo, mas os guarde do mal, né? Porque eles não são do mundo. Esse é o ponto. E aí qual é a dificuldade disso? A dificuldade disso, Jesus quando ora, faz essa oração, ele fala assim, eu me santifiquei por conta deles. E aí está a dificuldade. Porque os pais, a família e a igreja, muitas vezes, não quer se santificar para enviar as pessoas. E se santificar envolve a gente assumir mesmo um trabalho de discipular os nossos adolescentes, os nossos jovens. Então, assim, há a questão da oração, há a questão do apoio financeiro, a gente não faz nada sem dinheiro, né? Mas, de forma mais abrangente, eu queria fazer um apelo para que os pais, as famílias e as igrejas, cara, Impulsionassem, né, os jovens da faculdade. Exatamente. Trabalhassem as suas crianças, os seus adolescentes, né, através da palavra, através da oração, assumissem um compromisso de discipulado com eles, né? As igrejas precisam abrir um espaço para que os adolescentes possam falar, porque os adolescentes chegam na universidade cheios de dúvidas e eles vão tirar essas dúvidas com os amigos, dúvidas bíblicas às vezes, Verdade. dúvidas sobre questões sexuais, dúvidas sobre se Deus existe ou não existe. Eles vão tirar, às vezes, com professores, né? Às vezes nem perguntando, mas só ouvindo falar, agora eu entendi. Então, a Bíblia ela não é muito confiável porque ela foi um livro que foi deturpado ao longo da história. Balela. Né? Então, as igrejas precisam estar prontas para isso, para responder esses jovens, ouvir esses jovens e entender que são dúvidas reais. Hoje, essa meninada, ela assim, vem com muito argumento, né? Sim. Muitos argumentos. Uma geração argumentadora. O acesso à informação, ele tá aí para todo mundo, né? Então, essa meninada está recebendo informações a todo instante, muita maioria delas equivocadas, mentirosas. Sim. Então, a importância, né, da família, dos pais construir essa base, né, de apoio, a igreja também somando força com os pais. É coisa simples, às vezes a falta que há de um filho ver o pai lendo a Bíblia. Às vezes eu conversa com adolescentes, com jovens,
que meu pai é crente, mas eu nunca vi meu pai lendo a Bíblia. É um testemunho, cara. É um testemunho. Um filho vê que o pai é dedicado à leitura bíblica, à oração, né? Sem falar das outras coisas, a questão do testemunho do lar, a questão do amor entre marido e mulher, o amor com os filhos, o compartilhamento do evangelho, né? Mas coisas simples. Um pai que abre a sua Bíblia e lê dentro de casa. Um pai que muitas vezes é surpreendido pelo filho porque está ajoelhado orando ali pela família, né? Isso é algo fundamental. Fundamental. Isso gera impacto dentro das universidades. Né? Gera impacto dentro das universidades. Contribui para o crescimento, o fortalecimento da fé, né? desse aluno, desse menino, dessa menina, né? Fazendo com que ele lá na frente, quando ele estiver lá com dilemas na universidade, talvez ele vá lembrar, o que eu aprendi em casa, também do meu líder, né? Do meu pastor na minha igreja, não foi isso. Cara, e ela se mantém ali firme na fé. É o apelo de Paulo a Timóteo ali na carta, né? Ele fala, cara, eu sei que você aprendeu as sagradas letras com sua avó, sua tia, né? Lembra disso, né? Lembra do que você aprendeu em casa. Verdade. Né? E Paulo exorta ele dessa maneira, isso é importantíssimo. E eles já chegam na universidade ele sendo mais um braço, né? Uma força. Ao invés de chegarem ali, né? De repente, precisando de um cuidado, eles já chegam para cuidar se eles chegarem dessa forma, né? E se ele passar por crise, a crise é menor. A verdade é que o jovem que se desvia na faculdade, ou ele nunca foi crente, tá? E aí essa é a questão, ou ele não se consolidou no evangelho. E ali é o momento onde Deus aperta ele para que ele se consolide, para que ele veja que o negócio é uma brincadeira. Né? Então, é isso. Meu filho se desviou por causa da faculdade. Não, teu filho estava ali perto de você, dentro da igreja, e já não tinha entendido algumas coisas. Né? Esse é o ponto. Rapaz, que conversa coisa boa, boa. Né? Que troca de ideia e muitas experiências, né, que a gente nem imaginava, cara, desse, né, âmbito aí acadêmico, dessa parte universitária, né, que a gente às vezes nunca ouviu falar, né, cara? Verdade. Você que está em casa aí, esse papo aí, né, fez sentido para você? Nos ajude aí a divulgar, né, Wesley? Compartilha aí, sim. Envia para o maior número de pessoas possível para que esse assunto, esse conteúdo tão relevante, né, possa chegar aí a maior número de pessoas. Vamos agradecer aqui a galera, os patrocinadores? Vamos agradecer a galera que está nos patrocinando, né? Puxa aí, mano. Divino Donut, né? Tem nos ajudado aí. Amém. Divino Donut, Pamela Gaiane, Cozinha Artesanal. Tá todo mundo aí no link. O link dessa galera, do Instagram dessa galera, tá lá na descrição do vídeo, né? Tem também a Comese EPI e Samarins Engenharia. Agradecer essa galera que tem nos apoiado aí bastante. Você que deseja abençoar também os nossos missionários, tem Pastor Rômulo, né, em Portugal e família. Pastor Marcos Nunes, que a gente estava conversando aqui, né? Um abraço, Pastor Marcos Nunes. Tem a Débora Sixel. Débora Sixel, Pastor Marcelo, São José de Princesa, né, e família. Pastor Marcelo também tem ficado ligado, tenho percebido aí, ele tem, né, comentado, tem assistido o eles estão antenados aí, todos os episódios eles deixam lá. Isso aí, se você deseja abençoar os nossos missionários, o QR Code vai estar na tela e você pode abençoar essas famílias aí que se deslocaram, né, e estão fazendo a obra do Senhor aí em outras cidades, outros países. Isso também é um braço forte do Evangelho, né, levando a mensagem do Senhor. Células, você que quer conhecer uma de nossas células, site da Igreja Batista Vila, o Instagram da Igreja Batista Vila, você vai achar uma célula mais próxima ou a célula global, que é uma célula online com cuidado maravilhoso também. Você também que é líder ou pastor, temos a mentoria pastoral do Entre Terra e Céu. entreterraecel.org, lá no site você vai ter todos os detalhes, alguns materiais maravilhosos para sua liderança, pastoreio, e também Entre Terra e Céu, né, Marcelo? No YouTube, pode ir lá na página do YouTube lá do Entre Terra e Céu, você vai ver vídeos, testemunhos da última mentoria. E ó, eu acho que em outubro tem mais uma mentoria aí, então fica ligado. Fica atento nessa agenda aí, né? Essa agenda maravilhosa. Pastor Eric, nós temos um quadro aqui que se chama Ping Pong. E o ping-pong é realmente... fica na expectativa para esse momento. Hoje, né, a mesa do ping-pong está um pouquinho menor, né, Marcelo? Tá pequena, a gente está acostumado na mesa grande. A mesa do ping-pong. O ping-pong é simples. A galera que nos acompanha já conhece, né? Nós vamos falar uma palavra, né? E o senhor também vai responder com uma palavra aí que vier
ao coração. Beleza. Beleza? Bate e volta, rapidinho. Bate e volta. Vamos Marcelo, lá. pode começar, Marcelo. Vou começar aqui, ó. Fé. Fé. Ah, cara, vou no clichê, né? O firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Amém. Capelania. Cara, capelania, cuidado pastoral, cara. Cuidado pastoral. Acho que é isso. Chamado. Chamado, cara. Milagre de Deus, cara. Milagre de Deus. Porque ele não depende da gente, mas ele decide compartilhar com a gente a obra, né? Pastorear. Pastorear. Pregar a palavra, ensinar a palavra. Acho que esse é o fundamental. Universidades. Universidade. Campo missionário. Campo Boa. missionário. Família. Família. Cara, família, depois de Deus, é o fundamento, cara. Eu não conseguiria chegar onde eu cheguei. Ou conseguiria chegar, mas seria totalmente sem sentido, assim, se eu não tivesse com a minha família, cara. Família que adoça a vida, né? Amém. Igreja. Cara, igreja é um desafio, né, do Senhor. Eu costumo dizer que para saber se o cara é crente mesmo, ele vai permanecer na igreja. Ele tem que permanecer na igreja, porque igreja tem grandes desafios, né? Mas é também um milagre do Senhor, cara. E um carinho do Senhor com a gente, né? Porque viver igreja tem desafios, mas também é muito bom viver em comunhão. Muitas vezes, quando a gente tá mal, quem sustenta a gente é a igreja, são os irmãos, são as orações, né? É uma irmãzinha que chega e fala: "Ô, meu filho, o que você tá com essa cara carrancuda? O que tá acontecendo?" Fica assim, não, e tal, não sei o quê. Isso é muito legal, cara. Que bom. Jesus. Salvador e Senhor, cara. Jesus é Salvador e Senhor. Às vezes a gente se lembra dele como Salvador, mas esquece que ele também precisa ser Senhor das nossas vidas, né? Acho que é isso. É Muito isso aí, bom, galera. Muito bom. Pastor Eric, muito obrigado pela sua presença, Valeu, meu irmão. disponibilidade. Valeu. Esse Tamo papo junto. incrível, né? Tenho certeza aí que é o primeiro de muitos. Coisa né? boa. A gente vai ter, com certeza, aí o tempo é muito curto, mas se pudesse a gente ficava aqui mais tempo, né? Mas teremos outras oportunidades, né, de conversar um pouquinho mais sobre outras coisas. É e vamos isso. fazer uma visita lá na capelania, né, Marcelo? Vamos. Sim. Vamos lá, Vocês estão vamos convidados marcar essa Marcar essa data aí, vamos lá. data pra gente fazer Vai ser um uma prazer. visita lá, né? Vambora. Conhecer, orar juntos, né? Beleza. Isso aí. Conhecer lá a capelania. Queria te agradecer também, meu amigo, né? Que Deus abençoe, né, a sua vida, a sua família. Como Amém. você falou, é a base, né? São elas que te sustentam lá, Sim, né? sim. Então, um abraço lá da nossa igreja, da nossa liderança aqui, legal. para toda a sua casa lá. E deixar esse espaço aqui para as considerações finais, e se quiser deixar uma mensagem aí. Cara, queria agradecer primeiro o pastor Lucas, né, que a gente se conheceu lá no Seminário do Sul, e aí quando falaram que eu era capelão, ele se interessou, e aí falou: "Rapaz, você tem que ir lá na igreja e tal." Foi muito receptivo, e eu vi essa recepção aqui de vocês também, né? Fui muito bem recebido aqui por vocês, então, cara, muito obrigado por isso mesmo. É legal ver o coração missionário de vocês, né? Eu vi aqui que vocês têm um programa de adoção missionário, Sim. né? Você tem alguns missionários que vocês apoiam, né? Inclusive o Marcos e a Vivi, que são grandes amigos meus de longa data, Legal. né? E é muito legal ver isso, cara. Uma igreja que é conectada, mas que também é ligada à questão missionária, né? Pastoral. E, cara, é isso. Muito obrigado. Obrigado a você que assistiu, que chegou até aqui, né? E é isso, abra seu coração para a universidade e veja a universidade como um campo universitário. Ore por nós. Né? Amém. Acho que é isso. Amém. Amém. Pessoal, agradecer também a nossa equipe aí, a equipe do Chosen Cast, né? Como nós falamos todos os episódios, Davi, Valeu, galera. Bruno, essa galera toda aí, David, Iago, Fabrício, Sem eles, o Chosen Cast não acontece. Rodrigo, todo mundo, né? Essa galera aí que fica nos bastidores, né, Verdade, Marcelo? verdade. A gente é só, na verdade, aqui a ponta da lança, né? É. Quem aparece aqui mais Tem atrás uma aí nos equipe bastidores. trabalhando duro por trás. Tem uma galera aí que dá essa força pra gente. Sem essa galera, agradecer a nossa igreja também, que tem nos apoiado, né, bastante nesse podcast. E você nos ajude também, né? Compartilha esse vídeo aí, né? Principalmente pra galera que tá entrando na faculdade, que tá ingressada já na faculdade, pros pastores e líderes aí de regiões de faculdade, que tenho certeza que serão muito abençoados. Nós ficamos por aqui. Semana que vem tem mais um episódio do Chosen Cast e aguardamos vocês. Valeu, até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.